Opa, tudo bom? Muito prazer, meu nome é Pedro Antônio Rossi Averotti, eu sou aluno do terceiro ano C do Senai, da Escola S. Se você quiser, você pode me chamar de Chape também, né? Não tem nenhum problema, é o meu apelido. E se você tá aqui, eu acho que você já tenha visto o primeiro vídeo do meu trabalho. Inclusive, se você viu, eu espero muito que você tenha gostado. E se você não viu, eu aconselho muito que você veja, eu acho que ficou muito bom. Nesse vídeo aqui a gente vai estar falando um pouco sobre futebol, ditadura e a participação do Brasil na Copa de 1970. Então vamos lá. Só para deixar claro, antes de tudo, o título do vídeo é a interligação íntima entre o Brasil e a Copa do Mundo de 1970 junto à ditadura militar brasileira. E pra gente estar falando um pouquinho sobre esse tema, antes de tudo eu acho que é bom a gente falar que essa interligação íntima começa até antes da Copa de 1970. E para explicar um pouquinho melhor essa história, eu vou estar falando aqui sobre dois personagens. Um vai estar presente só aqui no começo da história e o outro a gente vai estar levando até o final do vídeo. E são eles João Saldanha e o Emílio Gastel Médici, respectivamente. O Médici, ele era o presidente da República no Brasil naquela época. Bom, na verdade a gente vai estar chamando ele aqui um pouquinho sobre o ditador militar que estava assumindo a República do Brasil na época. E o João Saldanha, que a gente vai estar falando aqui no começo do vídeo. Eu vou estar falando aqui pra vocês também que ele era jornalista, ele era sociólogo, ele era o técnico da seleção brasileira de 69. E por que ele não foi até 70? Por que ele saiu meses antes da embarcação da seleção até o México? Porque mesmo que ele tenha um bom retrospecto com a seleção, ele tinha 6 jogos e 6 vitórias nas eliminatórias, ele tinha um grande problema. Na verdade, problema só pro Médici, que o João Saldanha, ele era assumidamente comunista e tinha uma ligação muito forte com o PCB, o Partido Comunista Brasileiro. A partir desse problema, né, que o Médici tinha com o Saldanha, o Médici começou a usar qualquer rixa, qualquer problema ou qualquer problematização que o Saldanha tinha com a seleção para poder tirar o João Saldanha do cargo de técnico da seleção brasileira. Uma dessas rixas muito curiosas para falar é que o Saldanha disse que não ia convocar o Pelé para a Copa de 70, o Pelé que iria conquistar a sua terceira Copa do Mundo em 70 junto com a seleção, mas ele disse que o Pelé estava cego de um olho, não estava chegando bem de um olho, mas isso é apenas para título de curiosidade, aliás. Depois de muitas rixas entre o Saldanha, a seleção e o Médici, a gente pode falar que a gota da água veio quando o Médici disse que queria a convocação do Dadá Maravilha. O atacante, Dadá Maravilha, disse que era um atacante muito bom e que precisava da convocação dele para a Copa. O Saldanha, por sua vez, ele falou que não queria, que já tinha um elenco fechado, e ele completou com a frase: Médici, você cuida da República e eu cuido da seleção. Depois dessa gota da água, o Saldanha ele foi retirado do cargo de técnico da seleção e depois de algum tempo ele foi em algumas imprensas, né, para fazer alguns bastidores do que acontecia, e nessas entrevistas ele falou que era muito difícil para o governo militar da época ver alguém muito ligado ao Partido Comunista ganhando grandeza debaixo das próprias bochechas do governo. Depois de algum tempo também, uma coisa que o Saldanha ele gostou de ressaltar foi que, segundo ele, segundo a opinião dele, o Médici ele era o maior assassino da história do Brasil. Bom, nesse vídeo aqui eu não vou estar me atentando muito a explicar como era a ditadura militar brasileira na época, até porque eu já falei no primeiro vídeo, mas eu vou estar ressaltando aqui que no momento histórico entre 69 e 74, que é respectivamente o governo do Médici, a gente pode estar falando que é a época de maior terror dentro do Brasil. A ditadura militar inteira, por si só, é uma época de terror, mas 69 a 74 é a maior de todas, a gente pode estar falando. O governo foi muito marcado por prisões, por execuções, por cassações, muitos atentados, e foi um governo que ele foi totalmente marcado pela opressão à população brasileira. Do jeito que as coisas estavam andando, os governos ele precisava de alguma ideia para poder se aproximar da população, para poder entrar dentro do povão, a gente pode dizer assim. Com isso, a grande ideia do governo foi usar a participação do Brasil na Copa de 70 para poder usar em alguns slogans. A partir disso, o governo militar ele começou a ficar muito presente dentro da seleção brasileira, e o primeiro caso de todos foi que o Médici indicou o Zagallo, o Mário Zagallo, que já tinha sido jogador, né, em 58 e 62, que já tinha ganhado a Copa pelo Brasil nesses 2 anos. Agora ele tinha voltado para a seleção como o cargo de treinador do Brasil. Toda a seleção, até mesmo o Zagallo, foram comandados por outro militar, que era o Cláudio Coutinho, que até mesmo no ano de 70 ele viria a ser o técnico da seleção. O chefe da delegação era outro militar, ele era o Jerônimo Bastos, e ele também foi escolhido para indicar o Roberto Ipiranga. Ele foi designado para ser o chefe da segurança e na época ele era meio que o braço direito do Médici. Uma informação muito importante da gente ressaltar aqui também é que a Copa do Mundo de 1970 ela foi a primeira Copa na história das Copas que foi transmitida pela TV a cabo.
E a partir disso, o governo ditatorial da época usou todas as informações, toda essa imagem futebolisticamente boa do Brasil que o Brasil tinha no mundo, para poder passar uma imagem de que a ditadura pudesse apenas agregar dentro do Brasil e também para ofuscar também uma parte desse governo de opressão. E com tudo isso foi criada também a imagem do Médici torcedor, que é o ditador que gosta de futebol, que é torcedor da seleção brasileira, e a seleção brasileira vai bem por causa do Médici, e o Médici vai bem por causa da seleção brasileira. E essa foi a ideia que foi passada com esse slogan dele. E slogans também ficaram muito comuns nessa época. As informações eram passadas de maneira muito limitada e tinha uma peneira muito grande. O governo limitava muito do que era passado para a população. O Brasil, ame-o ou deixe-o. Vai para cima Brasil. Ninguém segura esse país. Então, esses foram slogans que ficaram muito comuns na época. Então, com isso, o Médici conseguiu passar uma ideia de patriotismo brasileiro, que a ditadura ela impulsionava o Brasil, e o melhor exemplo disso seria a seleção brasileira no futebol. Com toda essa ideia de Médici torcedor, foram criadas também campanhas ufanistas, que o Brasil estaria bem junto à ditadura. Chape, eu não sei o que é ufanista. Beleza. Eu também não gosto muito de usar um palavreado muito formal, mas eu acho que foi a palavra que eu achei que melhor se encaixava dentro da situação. Então eu vou dar uma explicação aqui pra vocês. O ufanismo é a atitude de quem se orgulha de algo com exagero. Ou seja, o Médici usou a boa campanha do Brasil para se auto-orgulhar e dizer que isso era por causa do governo dele. A título de curiosidade ou não, os jogadores da época falaram que não tinham conhecimento do que acontecia no Brasil na época, mesmo que, infelizmente, o capitão da época, o Carlos Alberto Torres, ao chegar no Brasil, tenha levantado a taça da Copa do Mundo junto ao Médici.